Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, preciso compartilhar uma notícia importante aí no cenário internacional. O Vassily Ivanchuk, o gênio ucraniano, o grande mestre maluco, né? Jogadas geniais, realmente. O Vassily Ivanchuk foi campeão do Memorial Capablanca pela 8ª vez. O Memorial Capablanca é um torneio bem forte. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a colocação aqui do Ivanchuk, primeiro colocado. Olha o rating aí da galera, né? Então tudo aí 2.600, ó, 2.700, 2.567 é o 2.566, 67 são os mais baixos aí, ó. O resto é tudo de 2.650, ó. Realmente são jogadores muito fortes, né? Muito fortes. E o ucraniano aí, Vassily Ivanchuk, pela 8ª vez, garantiu aí a primeira colocação. Eu vou mostrar para vocês uma partida aí desse torneio, mas eu fiquei bastante feliz. Esse torneio foi realizado em Havana, em Cuba, e o Vassily Ivanchuk aqui eu vou mostrar para vocês essa aqui eu acho que foi a última rodada, tá? A última rodada aí do torneio. Então o Vassily Ivanchuk está de brancas e ele começa aqui com D4, peão da dama. A gente vai ter uma partida bem tática aqui no tabuleiro. D6 aqui pelo Adhiban. Talvez seja assim que pronuncie. Adhiban, vamos falar Adhiban. E4 aqui pelo Ivanchuk, a gente transpôs aí para uma defesa Pirque. E agora G6. C4, o Vassily Ivanchuk vai agarrando o espaço aí no centro. Bispo G7, cavalo C3 e agora C5. Aqui não vale a pena, né? Você capturar aqui o peão. Por exemplo, D toma em C5, D toma em C5, por exemplo, né? Dama toma D8, rei toma D8, você fala assim, tirei o roque dele e tal, né? Mas quando você tira o roque sem as damas no tabuleiro, não dá muito para aproveitar, né, essa situação. E aqui, capturando em C5, você abre aqui bastante a atividade do bispo das negras, né? Então você permite... Desculpe. Você permite as negras igualarem logo, né, de cara. Então essa não é a ideia aqui do Ivanchuk, né? Depois de C5 ele não captura o peão e continua aqui com o cavalo de Gen E2, desenvolvendo aí mais uma peça. A partida segue com o cavalo C6 e agora D5, deixando aí o centro fechado, ganhando mais espaço. O Ivanchuk vai ter que perder alguns tempos ainda para dar roque, né? Mas isso, como o centro está fechado, por enquanto não é um grande problema, né? Porque em geral a gente quer dar o roque o mais rápido possível. A partida segue com o cavalo em A5, atacando o peão de C4, e como que o Ivanchuk defende aí o peão de C4? Jogando torre B1. Esse peão aí vale aí a título de exercício, tá? Se você quiser aí até dar pause nesse momento. Por que será que o Ivanchuk não defendeu, né, diretamente o peão de C4? O que será que seria jogado? A partida não seguiu com o cavalo toma C4, mas o que será que seria jogado nesse momento, né? E eu espero que você tenha encontrado aí a continuação que prova que o peão estaria defendido, né? Dama A4 seria a continuação, dando cheque e capturando o cavalo. Na sequência, seria vitória de cara aí, em 8 lances, né? Então, por isso que torre B1 aqui já começa a todo o estilo tático aí do Ivanchuk, né? O peão de C4 está defendido, dá para jogar a torre B1. Aqui a partida segue com cavalo em F6 e agora cavalo aqui em G3, saindo da frente do bispo, adicionando mais uma defesa aqui no peão de E4 e agora o bispo também está defendendo em C4. Roque, bispo E2, E6 e agora o Ivanchuk finalmente dá o roque também. E toma em D5. E agora com qual peão capturar, né? Vamos falar assim. É um pouco incômodo você ter que ficar defendendo o seu peão aqui nessa coluna semiaberta, né? Então às vezes pode parecer um pouco mais sólido você capturar com o peão de E. E aí coluna vai ser uma coluna aberta, todo mundo vai poder brigar pela coluna aberta. Essa estrutura de peões vai poder ficar bem forte, né? Aqui está muito bem defendida. Então essa seria uma estratégia das pessoas, de muitas pessoas, né? Mas o Ivanchuk ele vai para uma ideia diferente. C toma em D5. Na verdade, seguindo aí um princípio também de que os peões devem, na maioria das vezes, capturar em direção ao centro, né? Então um peão que está mais longe aí do centro vira um peão central, tá bom? Então, entretanto, né?
Não é fácil essa decisão, tá, gente? Essa posição aqui, ela não existe, não tem uma resposta certa para essa posição, tá? Cada decisão aqui vai levar para uma continuação diferente. Quando você captura aqui de C para D, você também está dando uma maioria aqui de 3 peões contra 2 para as negras, o que pode ser bastante perigoso, tá? Então aqui o Ivanchuk não toma uma decisão muito fácil. A partida segue com A6, já ativando a maioria. B4 aqui pelo Ivanchuk. Acho que essa que era uma das ideias aí do Ivanchuk, atacar, né, os peões já diretamente aí com B4. Tá atacando o cavalo também, mas vale dizer que o cavalo em C3 agora ficou solto, né? Tava protegido pelo peão, não está mais. Então aqui a partida segue com cavalo D7. Então não retirando aqui o cavalo de A5, mas sim abrindo um ataque aqui no cavalo de Ivanchuk. A partida segue com dama D2, defendendo então o cavalo. E agora sim, esse cavalo em A5 está atacado. E a partida segue com C, toma em B4. E agora você fala o seguinte, agora torre toma B4, né? O peão aí recuperando o seu peão. E se torre toma B4, as pretas vão poder jogar. Por exemplo, não foi o lance jogado, torre toma B4, poderiam jogar aqui com B5 e tentar expandir aí na ala da dama, jogar com essa maioria aqui de 2 contra 1, né? O Ivanchuk, ele vai para uma ideia diferente. Ele joga aqui o lance cavalo D1 e esse lance é muito legal. Manobrando aí o cavalo, já levando ele possivelmente para melhores casas aqui em E3, enfim. E aqui abrindo mais um ataque aqui sobre o peão, né? Então já são 2 peças atacando esse peão. Não tem como defender, né? O interessante é isso. Bispo C3 também não adianta. O cavalo está segurando essa casa, né? O cavalo e a dama. Então muito legal aqui essa ideia aqui do Ivanchuk. Não recuperando imediatamente, a torre ficaria mal colocada, mas manobrando o cavalo e esse peão vai cair de qualquer jeito. Muito legal. A partida segue aqui com H5. E agora o Adban tenta mudar o foco aí para a ala do rei. Quem sabe ele consegue jogar aqui um H4 e as coisas começam a ficar complicadas, né? Para onde é que vai esse cavalo? Vai ter que vir para H1, talvez? Né? Então aqui o Adban coloca uma situação complicada aqui para o Ivanchuk. Como é que ele vai reagir a isso? Como é que ele vai jogar numa posição como essa? Esse é o Ivanchuk. Ele resolve isso de forma simples. Ele captura esse peão. Bispo toma em H5. E se esse peão estava me incomodando, eu vou capturar, né? E aqui, oferecendo então o bispo em sacrifício, né? É bem o estilo do Ivanchuk. São sacrifícios que não têm uma compensação imediata, mas começam a criar aí maluquices no tabuleiro, posições muito difíceis de serem calculadas, né? Aqui a partida segue com cavalo C4 atacando a dama do Ivanchuk e a posição começa a ficar caótica, né? Rafael, por que não capturou aqui o bispo? Poderia? Poderia, tá? Mas realmente a posição ia ficar caótica. Depois de peão toma bispo, cavalo toma aqui peão. O Ivanchuk aí estaria atacando aqui o bispo. Seria a melhor coisa para as negras trazer a dama, por exemplo, para H4, para tentar segurar um pouco aí a posição. Dama H4, cavalo toma G7, rei toma G7 e bispo B2. Aqui o Ivanchuk estaria jogando com uma peça a menos, né? Mas teria um bispo muito monstruoso aqui nessa diagonal, um rei exposto, peões muito fracos caindo, cavalo mal colocado, né? Então tudo isso aqui eu acho que foi o que o Ivanchuk viu, né? É claro que é uma posição incerta, é muito difícil dizer o que vai acontecer, o que aconteceria numa continuação como essa, mas seria 100% ao estilo do Ivanchuk, que é um jogador caótico, criativo, né, tático, então é tudo que ele queria, né? Mas depois de bispo toma aqui em H5, o seu adversário preferiu assumir aí a perda desse peão, né? E afinal de contas o Ivanchuk já tinha sacrificado um peão. Então aqui a partida segue com cavalo, aqui C4 atacando a dama, dama toma B4, B5 protegendo agora o cavalo, e agora o Ivanchuk então tira o bispo dele de H5 e volta o bispo para E2, atacando aqui em C4. Com isso, o Ivanchuk, que estava com um peão a menos, agora já está com um peão a mais. Olha que legal, né? E vale dizer que o peão de D6 virou um alvo. A partida segue agora com cavalo C5, cobrindo ali o ataque a D6 e também começando uma pressão aqui em E4. A partida segue com bispo toma C4, B toma C4. E agora o lance aqui, bispo B2 pelo Ivanchuk. Rafael, dava para tomar aqui o peão de C4? Olha, aqui as pretas começam a ficar muito bem, tá? Bispo D7,
com possíveis ideias aqui de bispo B5, atacando a dama e a torre ao mesmo tempo, né? Então aqui você permite muito contra-jogo aqui para as negras, apesar aí do peão a mais, né? Então torre C8 também tá vindo, tá? Então aqui você permite muito jogo aí para as negras. Por isso que o Ivanchuk não capturou, tá? Ele quer anular esse bispo monstruoso aqui do Adban e ele joga então com bispo B2. A partida segue com cavalo D3, atacando aqui as duas peças do Ivanchuk. E ele poderia capturar aqui em C4 agora, mas ele prefere jogar aqui em A3 e continuar fazendo uma pressão aqui em D6. A partida segue com cavalo, toma bispo em B2, cavalo toma em B2, C3. Aqui o Adban tem um bispo poderoso e um peão passado, já na sexta horizontal. Olha que situação aqui para o Ivanchuk. Não é uma posição simples de se jogar. O Ivanchuk aqui continua com cavalo C4 e agora a pressão é grande aqui em D6. Dama C7, e aí você fala, legal, né? Não dá para capturar aqui de dama, porque tá caindo aqui em C4. Então eu vou capturar aqui de cavalo. Também não seria muito preciso, porque as pretas jogariam um lance como C2 e teriam uma posição também muito interessante, tá? Você ofereceria aí um contra-jogo para as negras bem poderoso, com esse peão na sétima. Então aqui o Ivanchuk não captura o peão e faz um lance muito legal aqui, o lance cavalo A5, mais um lance surpreendente aqui, mas a ideia é, quem sabe, primeiro tá segurando a casa de B7, dificultando o desenvolvimento aqui do bispo, e também, em outras linhas, vai poder vir aqui para C6 e bloquear a coluna. A partida segue com torre B8, e agora depois de torre B8, dama toma B8, cavalo aqui em C6, atacando a dama. A dama vem para B5, mantendo aí a dama nas casas claras, podendo... Tem alguns temas táticos que vão poder existir no futuro com dama toma torre. A torre é quem está segurando aqui essa primeira horizontal, tá? Então a gente vai ver daqui a pouco a ideia de dama B5. Dama toma D6 aqui pelo Ivanchuk e agora C2. Essa que era a ideia, tá? E a grande ameaça agora das negras é capturar realmente aqui a torre e depois de cavalo toma dama, promover aqui o peão para dama. Afinal de contas é a torre quem está segurando a casa de promoção, né? Então essa tática é bastante interessante. Como é que o Ivanchuk vai defender isso? Não é muito fácil de achar uma defesa aqui, né? Se você jogar aqui um lance errado, se você jogar, por exemplo... Opa, escorregou aqui o mouse. Se você jogar aqui um lance como torre C1, as pretas podem ficar muito bem. Podem jogar aqui dama D3, ameaçando dama D1 com cheque, tá? Então aqui as pretas vão ficando melhores. Tem que tomar cuidado, tem que achar o lance certo. Por isso que depois de C2, o Ivanchuk faz um lance muito bom aqui, que é o lance dama C7, e esse é um lance realmente forte. Agora as negras não têm mais a sequência com dama toma torre cheque, porque depois de cavalo toma dama, peão promovendo aqui para dama, o Ivanchuk terá o lance cavalo E7, dando cheque e abrindo um ataque descoberto aqui sobre a dama, né? E aí estando numa posição vencedora. Por isso que dama aqui em C7 foi um excelente lance pelo Ivanchuk, né? Ameaçando aí essa sequência. A partida segue então com bispo em F6, segurando aqui a casa de E7. E a partida segue então com cavalo em A7, atacando a dama, atacando o bispo e também abrindo um descoberto aí sobre o peão de C2. O Ivanchuk jogando de forma extremamente precisa essa partida, muito lindo de ver. A lenda, né? A lenda viva, Vasily Ivanchuk. Chegou a ser o segundo melhor do mundo, né? E a gente fala que ele é um jogador que mereceria talvez ter sido campeão mundial, não conseguiu, chegou muito perto e era um dos jogadores, talvez o único jogador que o Kasparov não se sentia confortável de jogar contra o Ivanchuk. Uma vez eu falei que o Kasparov mesmo falou numa entrevista que o único jogador que ele temia era o Vasily Ivanchuk. Mas os adoradores de Kasparov não gostam muito de ouvir essa frase não. A turma fala que o Kasparov não tinha medo de ninguém. Mas, enfim, acho que ele não ficava muito à vontade não de jogar contra o Ivanchuk. A partida seguiu com dama toma B7, bispo toma B7 e agora, enfim, esse cavalo aqui parece que está meio preso, né? Não tem muitas casas, mas C6 ainda é uma casa possível, né? Afinal de contas o peão está defendendo. E agora o peão de C2 virou um grande alvo, né? A prioridade máxima, sempre que você estiver jogando a prioridade máxima quando você tem um peão avançado, assim como esse na sétima, é resolver esse problema o quanto antes. Então aqui o Ivanchuk continua com torre C1, bispo G5, e agora a torre toma C2, F5. Aqui o Adban vai tentando abrir um pouquinho de espaço, tentando enfraquecer aqui esses peões centrais,
A partida segue com torre C7 atacando o bispo, bispo em A8 e agora cavalo C6. Voltando aí o cavalo para a partida. Bispo em F4 atacando a torre, agora a torre em A7, bispo toma C6, D toma C6 e agora a torre E8. A partida segue com torre toma aqui em A6, F toma em A4 e agora simplesmente torre A4. E nessa posição o Adban abandonou a partida. Aqui realmente, né, o Ivanchuk já está com 3 peões a mais, já tem um peão aqui na sexta horizontal, né? Esses peões aqui estão desconectados, não tem mais muito continuação, né? Rafael, aqui não dá para jogar E3 e aí sacrificar o bispo e depois jogar E2 e esse peão vai virar dama. Não, na verdade aqui você consegue sacrificar o cavalo, né? E aí, claro, as pretas estariam ameaçando checkmate, você pode jogar um lance como G4 e tá tudo resolvido, né? Aqui um final seria um final aí com 4 peões a mais. Tenho certeza que o Ivanchuk ia vencer, apesar de que aqui ele estava com 1 minuto no relógio, o Adban um pouco mais. Mas o Ivanchuk não teria dificuldade nenhuma em jogar com 1 minuto no relógio. Se eu não me engano, tinha 30 segundos de acréscimo por lance. Daria para ele jogar tranquilamente um final como esse. Por isso que depois de torre A4 aqui, o Adban abandonou a partida e foi a última rodada essa. E o Ivanchuk se consagrou aí campeão pela 8ª vez do Memorial Capablanca. Fiquei muito feliz aí de ver o Ivanchuk. Ele continua na ativa, ele continua fazendo coisas geniais. É muito gostoso de ver o Ivanchuk jogando, né? Ele é um jogador com ideias totalmente diferentes, sem paradigma, aliás, ele faz muitas quebras de paradigmas, né? É um jogador sem dogmas e é muito legal de ver realmente aí as partidas do Ivanchuk. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, muito obrigado pela audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!